são demandas frívolas, repetidas e legítimas nos JECs. Senhoras e senhores, para presidir este painel, vamos receber aqui o Dr. Bernardo Hingel, presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAB Mato Grosso e sócio proprietário da Danold e Hingel Advogados. Como expositor para esse painel, temos a honra de receber o defensor público estadual do Rio de Janeiro, o Dr. Felipe Borring. Senhoras e senhores, para a sua saudação, leitura do mini-currículo. Muito bem, senhoras e senhores, passo nesse momento a leitura do mini-currículo do nosso expositor. Defensor público estadual do Rio de Janeiro, mestre pela UNESA, doutor pela UFF e pós-doutorando pela UFES. Professor de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos públicos. Articulista, palestrante e parecerista e autor, dentre outros, dos livros Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Manual dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e também Princípio da Jurisdição Equivalente. Senhoras e senhores, para a sua saudação e condução dos trabalhos, passa a palavra ao Dr. Bernardo e, na sequência, a exposição do nosso palestrante. A todos, um ótimo painel. Bom dia a todos novamente. É um prazer fazer parte desse painel, receber o Dr. Felipe Borring para engrandecer a nossa discussão sobre as práticas comerciais predatórias e, nesse momento, ele vai compartilhar conosco um pouco de sua experiência. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu vou falar aqui de pé, perto do slide, para facilitar, para vocês não terem que ficar que nem assistindo o jogo de ping-pong, para lá e para cá. Eu vou ficar ali pertinho com sua permissão, tá? Gostaria também de agradecer a todos, a presença de todos aqui, agradecer ao AB pela iniciativa de fazer esse belíssimo seminário. Eu estou muito feliz de estar aqui, voltar a Cuiabá. Eu estive em Cuiabá algumas vezes, mas há muitos anos atrás, não reconheci a cidade direito, bastante coisa mudou. E parabenizar o Dr. Bernardo, o Dr. Marcelo, o Dr. Evaldo e todas as pessoas que estão envolvidas aqui nesse evento. Cumprimentar minha colega defensora pública, que acho que já teve que se ausentar, mas um prazer conhecê-la, a defensora pública geral do estado do Mato Grosso. E gostaria de conversar um pouquinho o passador é... Ah, para lá? Ah, tá, peraí. Calma aí. Eita. Não estou entendendo aqui como é que é. É para trás, volta. Aqui volta e aqui vai. Ah, volta, ok. Então, a minha fala, primeiro eu gostaria de fazer uma explicação. O meu voo sai daqui a pouco. Eu estava muito tenso vendo essa mesa enorme, todo mundo falando. Quem já perdeu o voo sabe o que é esse sentimento, né? Então eu gostaria de fazer um agradecimento particular ao Dr. Maurício, que gentilmente me cedeu o espaço dele para eu poder fazer essa inversão de pauta, que é uma lástima para vocês que vão ter que me ouvir primeiro antes de ouvir o Dr. Maurício, que, volto a dizer o que eu já disse em particular, uma das pessoas mais cordatas, uma das pessoas mais, assim, gentis que eu conheço do meio jurídico. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a essa gentileza de ter me cedido esse espaço, porque eu já estava preparado para não almoçar, mas agora eu estava começando a me preparar a ficar em Mato Grosso. Eu já estava pensando, agora eu vou almoçar, vou ver o jogo do Flamengo, enfim, eu já estava mais relaxado. E aí eu pensei o seguinte, nós vamos falar sobre práticas predatórias. Então eu resolvi fazer uma analogia com monstros. Tá? Então o nosso tema é o que são e o que não são demandas frívolas, repetidas e legítimas dos juizados especiais.
Então, toda a minha palestra vai ser feita uma analogia entre essas questões e os monstros, certo? Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho o que são demandas frívolas. Demandas frívolas ou aventureiras são aquelas que buscam dolosamente obter lucro através de situações decorrentes de situações cotidianas, com baixa probabilidade de êxito ou pouco plausíveis. Os autores, normalmente acobertados por alguma modalidade de isenção gratuidade, apostam no desgaste econômico da defesa para o réu para fazerem acordos ou na ocorrência da revelia para se sagrarem vencedores. Então, o que são demandas frívolas? São aquelas demandas em que a pessoa tenta tirar vantagem de uma situação que normalmente não seria levado para o Poder Judiciário. E aí eu tenho alguns exemplos, que são exemplos da minha vida como defensor público. Eu fui titular do 16º Juizado Especial Civil de Jacarepaguá, que fica no Rio de Janeiro. O Juizado Especial Civil, o 16º Juizado do Estado do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, tem um movimento mensal de 1.000 ações, que é um movimento superior a mais ou menos 70% das comarcas do Brasil. 70% das comarcas do Brasil não tem 1.000 ações por mês. O Juizado de Jacarepaguá tem 1.000 ações por mês. Tanto é que eu não aguentei ficar lá como defensor público e pedir remoção. Então, são exemplos de ações que violam, né, ações de demandas frívolas, ações por demora de 15 minutos no atendimento do consumidor. A gente teve muitas ações assim, principalmente de banco. A pessoa ficava na fila cronometrando o tempo que ele ficava na fila, depois entrava pedindo dano moral. Falta de chocolate na pizza encomendada, que era de banana com chocolate. Esse foi um caso de uma senhora que ficou várias vezes, foi na defensoria, porque ela queria o chocolate da pizza dela, e etc, etc. E o juiz, que era meu amigo, falou assim, eu virei pizzaiolo, tem que botar chocolate na pizza, né? E por causa de decoração do quarto do hotel. Esse aqui foi muito engraçado, porque foi um casal que foi para uma lua de mel, uma pousada, e que alegou que a lua de mel dela ficou arruinada por causa da decoração do quarto. Eu já vi muitas desculpas para situações embaraçosas, mas essa realmente foi uma das piores desculpas que eu já ouvi. Mas, de qualquer maneira, foram casos reais de demandas frívolas. Além disso, além das demandas frívolas, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito das demandas repetitivas. O fenômeno das demandas repetitivas ocorre quando um autor ou grupo, um advogado ou grupo de advogados, um escritório, instituição jurídica produz legitimamente muitas ações individuais similares no contexto de uma questão coletiva. Então, o que é uma demanda repetitiva? É uma demanda que apresenta uma questão jurídica comum e que se multiplica em diversas ações dentro do Poder Judiciário. E aí eu tenho vários exemplos para poder justificar. É o que ocorre, por exemplo, quando o advogado propõe diversas ações semelhantes em face do INSS, em favor de pensionistas, para obter a correção do benefício previdenciário, por exemplo. Então, você às vezes vê um escritório que tem 1.000 ações. Ações praticamente iguais. Mas isso não é litigância predatória. Por quê? Porque cada situação ali é uma situação que é uma situação efetiva, certo? Então, dentro dessa lógica, a gente não pode confundir litigância predatória com litigância repetitiva, que é uma coisa absolutamente legítima que o escritório, o advogado pode fazer. Alguns advogados, um amigo meu, ele conseguiu ficar, não digo rico, mas ele conseguiu tirar bastante dinheiro por conta de uma determinada falha e teve uma empresa muito grande lá no estado do Rio de Janeiro que prejudicou vários trabalhadores. Aí o que ele fez? Ele literalmente montou um acampamento na frente da fábrica e ficou, olha, eu sou advogado, se você tiver esse problema, me procura. E ele entrou com várias ações e conseguiu um valor reconsiderável por conta daquela situação, que era uma situação de direito do trabalho. Tá? Então, a gente não pode confundir litigância repetitiva com litigância predatória. Tá? E aí, só para fechar, repisando o que eu acabei de dizer, não se pode, entretanto, confundir litigância repetitiva, que representa o exercício legítimo do direito de ação, com a litigância predatória,
De fato, toda litigância predatória é repetitiva, mas nem toda demanda repetitiva é uma demanda predatória, certo? E aí chegamos no ponto central. Tudo bom, doutor? Como é que tá? Prazer. Então, chegamos no nosso ponto central, que é a litigância predatória. A litigância predatória, esse termo surgiu de um autor paulista chamado Felipe Albertini Nani Viaro, que cunhou esse termo. Foi um dos primeiros autores a tratar do tema e utilizou-se dessa expressão, litigância predatória. No direito norte-americano, esse termo já é conhecido há muito tempo. Só que no direito norte-americano, ele é chamado de birther litigation. Birther significa, vem de birth, que é nascer. Birther é, uma tradução livre, aquele que faz nascer. Uma litigância incubada, uma litigância forçada, uma litigância criada artificialmente. Tá? Eu prefiro o termo em português, sinceramente. Né? Mas no direito comparado, se vocês forem fazer uma pesquisa, o termo é birther litigation. É aquela voltada a causar prejuízo à parte contrária, né? Causar danos a ela ou se enriquecer às suas custas de forma dissimulada. Então, na doutrina, nós temos dois conceitos fundamentais a respeito do que é litigância predatória. Primeiro, o objetivo da litigância é causar prejuízo, seja danificando a imagem, seja obtendo lucro. E a segunda característica da litigância predatória é a dissimulação. Você faz aquilo com um propósito oficial, mas tem um propósito subterrâneo, um propósito escuso, um propósito oculto, que é o que você quer verdadeiramente atingir. Nesse caso, a litigância predatória representa um abuso no direito de demandar. O STF já reconheceu isso. O STF reconheceu que a litigância predatória é um abuso do direito. E o abuso do direito, pelo Código Civil, é equiparado a um ato ilícito. Né? E ela pode surgir a partir da pessoa que propõe a demanda, mas normalmente ela é gerada por um advogado. E aí, quando você tem um advogado como agente da litigância predatória, você tem esse termo aqui, que é a advocacia predatória. O que é a advocacia predatória? É quando o advogado é o responsável pela litigância predatória. Porque, às vezes, as partes nem sabem que existe o processo. Porque o advogado artificialmente as fabricou. Às vezes as partes já morreram, ou as partes nem existem. Nesse caso, você tem a advocacia predatória. Mas, eventualmente, a litigância predatória pode ser de um autor. Eu tinha uma senhora lá em Jacarepaguá que ela era uma típica litigante predatória. Ela ficava inventando casos, ela dizia que caía dentro do ônibus, ela falava que tomou choque na tomada, ela tinha várias ações. Porque para ela era aposentada, não era casada, não tinha filho, não fazia nada. Então ela ficava litigando, né, de forma ali, não é nem frívola, de forma dolosa para se enriquecer. Né? Quando a litigância predatória visa obtenção de lucro, para caracterizá-la é preciso que exista uma fraude, como, por exemplo, autores do processo não tenham consciência da sua propositura ou da sua reiteração. Então, como eu disse para vocês, a litigância predatória ela existe ou para obter lucro ou para causar dano na imagem de alguém. Certo? Quando você tem a litigância predatória que visa obter lucro, ela precisa que ocorra uma fraude. Tem que ter uma fraude para que ela possa ser caracterizada. Quando você tem, exatamente por isso, o STJ reiterou num recurso especial para fixar a seguinte tese: pode o juiz, ao identificar indícios da prática de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com a apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e residência com cópia de contrato e extratos bancários. Então o STJ já disse o seguinte: quando você verifica a probabilidade, né, quando a própria magistratura ou o advogado da parte contrária, isso também pode ser provocado pelo advogado da parte contrária, identifica que existe ali um indício de uma litigância predatória, ele pode legitimamente exigir documentos que comprovem a legitimidade daquela demanda.
Mas essa é a litigância predatória que visa lucro, que é uma categoria específica. Quando a litigância predatória visa a obtenção, visa causar danos à parte ré, para caracterizá-lo, é preciso que se estabeleça um propósito específico e está presente de forma dissimulada em diversas demandas semelhantes. Em geral, demandas frívolas ajuizadas pelo mesmo advogado ou pelo mesmo grupo. Né? É o que ocorre, por exemplo, quando um grupo de juízes ajuizam ações semelhantes em face de um jornal, sob o fundamento de preservar suas intimidades, mas que, na verdade, desejam promover censuras de reportagens feitas. Então, esse foi um caso real em que vários juízes combinaram de entrar com ações contra um determinado jornal que estava fazendo reportagens sobre salários de magistrados. Então, o objetivo declarado dessas ações era de proteger a intimidade. Mas o objetivo verdadeiro delas era promover a censura. Então, você conseguiu identificar um objetivo, e nesse objetivo você conseguiu identificar a reiteração, e nessa reiteração você conseguiu identificar a litigância predatória. Outro exemplo, um advogado propõe diversas ações contra uma pessoa, alegando violação de direitos fundamentais, mas seu verdadeiro objetivo é inviabilizar a candidatura a um cargo público. Isso também acontece direto. Né? A gente vê uma determinada pessoa que tem alguma pretensão política ser alvo de várias ações que você vê que são coordenadas, que teoricamente para preservar algum direito, mas que na verdade querem viabilizar a candidatura daquela pessoa. Recentemente, nós vimos o caso de uma juíza que foi alvo de várias ações porque ela autorizou um aborto. E as ações tinham diferentes fundamentos, mas o que você percebia é que o objetivo era causar dano à imagem daquela magistrada, porque quem estava promovendo aquelas ações era um determinado grupo religioso que não concordava com o aborto. Então, notem que existem dois tipos de litigância predatória. Uma que visa obter lucro e outra que visa obter o dano na imagem. E eles têm características diferentes. Embora externamente possam parecer semelhantes, são dois tipos de litigância predatória diferentes. Pois bem, e aí nós vimos os monstros. E aí eu gostaria de falar aonde agora esses monstros nascem. Aonde os monstros nascem. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou um estudioso dos juizados especiais. Eu gosto dos juizados especiais. Eu estudo juizados especiais há mais de 25 anos. A minha primeira edição do meu livro de juizados especiais é de 2000. Né? A gente está indo agora para a 14ª edição. Então, eu sou um estudioso dos juizados especiais. E, por conta disso, eu resolvi fazer com que a minha palestra fosse voltada para os juizados especiais. Então, o objetivo aqui da nossa conversa é falar da litigância predatória nos juizados especiais. E aí você pode perguntar, mas por que nos juizados especiais? Porque os juizados especiais são o local ideal para a litigância predatória. E por que nos juizados especiais você tem um ambiente propício para a litigância predatória? Primeiro, por causa da informalidade. Depois, pela dispensa de advogado. Eventualmente, a litigância predatória pode ser feita sem advogado nos juizados, nas causas até 20 salários mínimos. A admissibilidade de demanda postergada. O que acontece quando você propõe uma demanda numa vara civil? O juiz vai receber e admitir. Então, se tiver que fazer algum filtro, ele vai ser feito no momento da propositura. Do juizado, não. Do juizado, quem recebe a petição inicial é a secretaria. Então, esse filtro fica postergado, o que faz com que a demanda tramite. Então, você tem a informalidade, a dispensa de advogado, a admissibilidade postergada, a isenção de despesas processuais. Né? Então, esse talvez seja um dos grandes fomentadores da litigância predatória nos juizados. Você não paga para entrar e, se eventualmente perder, sem a demonstração de litigância de má-fé, você não vai responder por sucumbência. E, já adiantando, a isenção do ônus de sucumbência. Então, esse quadro faz com que a litigância predatória seja, o juizado especial seja um ambiente propício para a litigância predatória.
nós vimos aonde nascem os monstros. Parte deles nos juizados. E como nascem os monstros. Os riscos do combate à litigância ilegítima. Em primeiro lugar, é preciso dizer que ninguém, em sã consciência, seja advogado, seja magistrado, seja promotor, seja defensor, seja o que for, ninguém é contra o combate à litigância predatória. A litigância predatória é um mal que afeta todos nós. Então, todos nós temos que ter o compromisso de combatê-lo. No entanto, é também legítima a preocupação com o exagero na reação que o judiciário pode apresentar a esse problema, limitando em demasia o acesso à justiça. Então, para combater um monstro, a gente pode estar criando um outro monstro. E aí eu gosto sempre de usar um exemplo. Um exemplo desse risco é o que aconteceu com dano moral. Diante de um problema real, valores elevados e propositura de demandas frívolas, foi criada uma doutrina, a indústria do dano moral, cujo objetivo declarado era uniformizar a jurisprudência sobre o valor do dano moral por meio de proporcionalidade e razoabilidade, combatendo o enriquecimento ilícito. Só que o objetivo não declarado, entretanto, era desestimular a propositura de demandas para combater a inflação processual. Então, meus amigos, quando começou a surgir essa história de indústria do dano moral, o objetivo era combater a falta de uniformidade que existia na fixação do dano moral e o enriquecimento ilícito. Só que essa indústria do dano moral virou um monstro. E engoliu o dano moral. Eu não sei como é que está aqui no Mato Grosso, mas lá no Rio de Janeiro, em vários lugares onde eu tive a oportunidade de palestrar, a situação é basicamente a mesma. A gente vê o dano moral lá embaixo. A gente, primeiro, vê situações que efetivamente você tem os requisitos do dano moral e não é dado o dano moral, e situações onde o dano moral é dado de forma totalmente desproporcional, de forma totalmente minorada, de forma o mínimo. Tá? Então isso, hoje, virou um problema sério para o próprio juizado. Sabe por quê? Porque lá no juizado, e eu acho que eu tenho um slide falando sobre isso, mas enfim, lá no Rio de Janeiro, o que acontece? O dano moral ficou tão pequeno, que as empresas, que são o principal réu nos juizados, lá no estado do Rio de Janeiro, mais de 80% das ações dos juizados são contra empresas, as empresas não fazem mais acordo. Então a ideia era desestimular a propositura de demanda. Você pode até ter conseguido diminuir o número de proposituras de demanda. Só que as demandas que são propostas tramitam muito mais porque o índice de acordos caiu vertiginosamente. No juizado, você tinha antigamente um índice que chegava perto de 30% de acordos. No ano passado, nos juizados do Rio de Janeiro, o número de acordos foi de 17% das demandas, que é menos do que na vara civil, que é 21%, que já é pequeno. Então vejam, isso é uma coisa, e aqui me permitam fazer um pequeno parênteses. Hoje, nós temos a consciência de um ramo do direito que é muito importante, chamado Law and Economics, direito e economia. Então, quando o direito ignora a economia, a realidade pune. Não sei como é que vocês... Eu vim conversando isso até com o doutor Evaldo no carro, a gente conversando sobre a audiência do 334 do CPC. A audiência não funcionou. E não funcionou por quê? Porque se esqueceu de perguntar a economia. Porque a economia, ela trabalha com estímulos. Você quer que uma pessoa faça alguma coisa, você estimula ela a fazer aquilo. Se você der o estímulo errado, o resultado vai ser errado. Tem um livro que eu recomendo sempre a todos que leiam, que não é um livro de direito, é um livro chamado Freakonomics, né? Quando a economia invade o direito. Freakonomics, ele tem um exemplo que é muito interessante, que é o seguinte: tinha um colégio de alta classe, né, que os pais tinham que pegar as crianças até 5 horas da tarde. O que acontecia? Alguns pais atrasavam, mas ele não tinha nenhuma sanção para isso. E aí o colégio teve a brilhante ideia de falar o seguinte: olha,
você pode atrasar até 15 minutos. Depois de 15 minutos, você paga uma multa. Qual era o objetivo dessa regra? Diminuir os atrasos. O que aconteceu depois que essa regra foi implantada? Aumentaram os atrasos. Por quê? O pai falava assim, eu estou pagando, então agora eu vou atrasar. Eu tenho dinheiro, então eu posso atrasar. Então os atrasos aumentaram quando você começou a punir pecuniariamente aquilo. Quando você tinha uma reprimenda moral, né, o pai chega lá, desculpa, poxa, foi mal, estou atrasado, amanhã não vai acontecer, coisa e tal, aquilo estava dentro, contido. Mas quando você fixou uma multa, o pai falou, eu estou pagando. Fica aí com meu filho. Então isso é um exemplo de uma regra que não se preocupa com a economia. O 334 foi exatamente isso. Vamos aumentar o número de conciliações, trazendo a conciliação para antes da contestação. Sabe o que aconteceu? Desde que o Código de Processo Civil entrou em vigor, diminuiu o número de acordos. Por quê? Porque agora, para o réu, é muito cômodo. Por quê? Porque o réu conhece os argumentos do autor, mas o autor não conhece os argumentos do réu. Então, o autor não tem como aquilatar os riscos da demanda. Não tendo como aquilatar os riscos da demanda, fica mais difícil de fazer um acordo. Imagina, doutores, o seu cliente entra no gabinete, no seu escritório, perdão, e fala assim, doutor, tem aqui uma causa ganha. Eu me arrepio toda vez que ouço isso, né? Causa ganha, né? Esse termo. Ele entra no seu escritório e fala assim, doutor, tem uma causa ganha. E aí você vê a documentação, vê os argumentos do seu cliente, e você fala, realmente, esse caso aqui é muito bom. Né? Aí você vai para a justiça, chega na audiência do 334, o conciliador pergunta, quer acordo? Não, não quero acordo. Eu quero tudo que eu pedi na petição inicial. Por quê? Porque eu não conheço os argumentos da parte contrária. Aí vem a parte contrária com a contestação e arrebenta a sua petição inicial. Aí você fala assim, caraca, se eu tivesse aceitado qualquer acordo, seria melhor. Seria melhor. Isso é law and economics, direito e economia. Se você não estimula corretamente, você não consegue atingir os seus objetivos. Qual era o objetivo declarado de trazer audiência de conciliação para antes da contestação? Porque existem dois modelos de procedimento comum no mundo ocidental. O modelo francês e o modelo alemão. O modelo francês era o modelo do Código de 73, que você tinha petição inicial, contestação e audiência de conciliação, que é o modelo francês. E o modelo alemão, que na verdade não era um modelo alemão, era um modelo originariamente austríaco, mas que ficou conhecido como modelo alemão, é um modelo de petição inicial, conciliação e contestação, que é o nosso CPC atual, que veio por via do Código de Processo Civil português, para o nosso código. E que lá também não deu certo. Diminuiu o número de acordos. Por quê? Porque ignora o Law and Economics. Então, aqui você criou uma indústria, a indústria do dano moral. Tirou o dano moral de uma série de situações que eram de dano moral e achatou o valor dos danos morais. Consequência, diminuiu o número de acordos. Por quê? Diminuiu o risco para a empresa litigar. Para ela passou a ser interessante não só litigar, mas praticar o ato comercial que eles sabem que são errados. Porque se a empresa, ela senta e vai estudar economia. A empresa trabalha com economia. Então, se você vira para uma empresa e fala assim, doutor, o empresário vira para o advogado e fala assim, doutor, isso aqui é correto? Olha, senhor, não é não. Tá, tudo bem, mas isso me dá lucro de X. Quanto é que eu vou ter prejuízo disso se eu praticar dessa maneira? Olha, o prejuízo estimado é Y. Se Y for menor que X, e o empresário não for um empresário ético, ele vai fazer. E se o judiciário não vai e não reprimenda isso de maneira adequada, vai continuar fazendo. Tá? Então, o resultado foi o desenvolvimento da jurisprudência do mero aborrecimento. Hoje a gente tem uma jurisprudência que é a jurisprudência do mero aborrecimento. O que significa isso? Significa que você passa a ter situações em que você tem evidentemente o direito a uma reparação
e essa reparação não é reconhecida porque é taxada como mero aborrecimento. Meu querido amigo Marco de Sayune, que vai falar da teoria do desvio produtivo, ele explica isso com maestria. Então, vocês podem ter certeza que isso vai ficar bem explicado mais tarde com o professor Marcos. Mas, enfim, então o resultado foi o desenvolvimento da jurisprudência do mero aborrecimento, através do qual se negava a existência do dano moral em situações nas quais ele estava presente em todos os seus requisitos ou se reduzia ao mínimo valor do dano moral reconhecido. É assim que nasce o monstro. E aí, meus amigos, o que acontece? Vamos combater a litigância predatória. Vamos. Só que isso pode abrir uma caixinha de Pandora. E a gente pode começar a ver monstros sendo gerados a partir, né, a ideia de você combater um outro monstro. Aliás, isso é muito comum em regimes autoritários. O regime autoritário é um monstro. Aí ele fala assim, poxa, eu preciso me fortalecer. Como é que eu me fortaleço? Crio outros monstros. É um inimigo externo, é uma bandeira, uma determinada bandeira. Você cria monstros para fortalecer o seu próprio Estado. O que começa a aparecer para combate de litigância predatória? Exigência de comprovação da petição inicial da realização de tentativa de conciliação prévia ao ajuizamento da demanda sob pena de encerramento do procedimento sem resolução do mérito. Não sei se os senhores já viram essas decisões. Lá no Rio teve uma febre, aí o tribunal virou, chamou os juízes do juizado e falou assim, não pode, e aí melhorou. O que os juízes estavam falando? Prova que vocês tentaram fazer um acordo antes. Alguns juízes exigiam dos consumidores que eles primeiro abrissem uma chamada na plataforma governo.com, consumidor.gov, que é uma plataforma de reclamações, né? Então, se você não tivesse aberto essa rechamada, a petição era extinta sem resolução do mérito. Tá? Esse monstro, pelo menos no Rio de Janeiro, foi morto no nascedouro. Mas é um exemplo de monstro que pode nascer para combater outro monstro. Exigência de juntada na petição inicial de inúmeros documentos sem previsão legal, sob pena de encerramento do procedimento sem resolução do mérito. Como eu disse para vocês, o STJ sinalizou que é possível você exigir documentos. Quando? Quando houver um indício de que aquilo é uma litigância predatória. O que os juízes do juizado lá do Rio de Janeiro, essa experiência é muito particularizada, tá, meus amigos? É muito mais voltada para o Rio de Janeiro. O que os juízes do Rio de Janeiro começaram a fazer? Começaram a exigir documentos completamente descabidos. Por exemplo, balanço, quando era uma microempresa que estava propondo ação, balanço dos 5 últimos anos da empresa. Atas autenticadas, certidão de nada consta na Receita Federal. E se você não juntasse, o processo era extinto por falta de documento indispensável à propositura da demanda. Condenação do advogado à multa processual. Não sei como é que está aqui no estado de Mato Grosso, mas lá no Rio de Janeiro tem uma resolução do tribunal autorizando a condenar o advogado em litigância de má-fé. Sendo que o STJ tem jurisprudência pacífica que o artigo 77 não se aplica ao advogado. Aliás, isso está dito com todas as letras no parágrafo 6º do artigo 77. O que o artigo 77, parágrafo 6º diz? O advogado responde perante o seu órgão profissional. Ah, mas, professor, isso é injusto, porque, em algumas situações, é o advogado que está fazendo a litigância predatória. Sim, nesse caso, você não pode aplicar a litigância de má-fé. Você pode fazer outras coisas, mas não pode a litigância de má-fé. Lá no Rio, esse monstro já nasceu, está crescendo e ganhando força. Mês passado foi editada uma resolução permitindo isso. É uma resolução contra a legem e contra a jurisprudência. Outro monstro, aumento do valor de custas e taxas. Esse monstro já existe e lá no Rio de Janeiro, por exemplo, para você entrar com um recurso no juizado especial, você paga no mínimo R$ 1.200. Para você entrar com uma apelação numa vara civil, você paga R$ 367. Como é que eu posso pagar
3 vezes mais no juizado. Aliás, alguns colegas, alguns alunos meus me perguntam assim, professor, pode cobrar custas para recorrer no juizado? Faz sentido? Faz sentido. Internacionalmente, isso é uma técnica conhecida. Quanto tempo eu tenho? Desculpa. Só para mim. Bem, me caçem a palavra, por favor, quando eu passar aqui do meu tempo. Internacionalmente, isso é reconhecido. Você pode cobrar custas, mesmo que a entrada seja gratuita, você pode cobrar custas para recorrer, porque isso é uma técnica de desestímulo ao recurso, desestímulo econômico ao recurso. Então você pode fazer isso. Só que o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Erraram na mão. Hoje, o recurso lá no Rio de Janeiro é 3 vezes mais do que o recurso no juizado do que numa vara civil. Então isso não virou um desestímulo, isso virou um obstáculo ao acesso da justiça no plano do acesso aos tribunais. Por quê? Se a pessoa não tem gratuidade de justiça, ela não recorre lá no Rio de Janeiro. Só quem recorre são as empresas quando elas querem mesmo firmar alguma posição. Porque aí elas falam, não, dane-se, eu pago as custas que for. Eu não vou entubar isso. Aí uma política da empresa. Então, na prática, quem recorre lá, nos juizados, são as pessoas que têm gratuidade de justiça. Quem não tem gratuidade de justiça acaba não recorrendo porque não vale economicamente o risco de você recorrer. Então, veja que esses aqui são os monstros que podem nascer... 5 minutos, já estou indo. E aí, como é que a gente pode legitimamente combater os monstros? Quais são as minhas propostas? Primeiro, criação de mecanismos de gestão judiciária para combater a litigância ilegítima, cruzamento de informação, inteligência artificial, etc, etc. Então, o principal agente para combater a litigância ilícita, que engloba a litigância predatória, é você ter o Poder Judiciário fazendo essa filtragem, né? Que era o que eu conversava com o doutor Maurício antes da palestra, né? Além disso, encerramento do procedimento sem resolução do mérito quando se verifica que a parte autora não anuiu com a propositura da demanda por falta de pressuposto processual. Então, na medida em que você identifica a litigância predatória, tem que extinguir aquilo sem resolução do mérito. Além disso, determinação de ofício da juntada de documentos ou a prática de atos para comprovar que a demanda não é legítima, que é exatamente a jurisprudência que o STJ está consolidando agora nesse tema que está afetado na Corte Especial. Além disso, multa processual à parte que se verificar que ela agiu dolosamente para promover a litigância ilegítima. Então é muito importante a aplicação de multa na parte quando você identifica uma litigância ilegítima. Além disso, oficiar OAB ou advocacia pública quando se verificar que o advogado agiu dolosamente. É muito importante, e aqui eu vou pedir licença dentro da OAB para até fazer um pedido. Tá? A OAB precisa ser diligente, precisa ser rigorosa com os colegas que praticam litigância predatória. Nós tivemos um caso lá no Rio de Janeiro, de um determinado advogado que, notoriamente, ele propunha as ações sem anuência da parte. Ele chegou a ter mais de 2.000 ações assim. E ele respondeu a 5 procedimentos na OAB do Rio de Janeiro. Todos os 5 arquivados. Então, quando o presidente da OAB, que é meu amigo pessoal, eu moro na Barra da Tijuca, ele foi presidente da OAB da Barra da Tijuca, a gente tinha uma parceria, ele hoje é presidente do estado, da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Quando o presidente da OAB do Rio de Janeiro foi no tribunal falar sobre litigância predatória, sabe o que ele ouviu? Doutor, o que a OAB está fazendo? A OAB, quais são as providências que a OAB? Quantos advogados a OAB já puniu? Então, a advocacia pública, por exemplo, a Defensoria Pública é um órgão que tem condição de verificar essa litigância predatória, que a gente atua em muitos processos. Então a gente começa a ver os processos repetitivos, a gente começa, a gente tem como ver isso.
Mas, uma vez identificado isso, a gente tem que comunicar à OAB. E a OAB tem que cumprir o seu papel. Cortar na carne. E aí, essas são as propostas. E qual é a principal proposta para combater a litigância ilegítima? Lei. Mudar a lei. Não é uma lei divina. A gente não precisa de uma lei vinda de outro planeta, nem nada, não. A gente precisa de uma leizinha vindo lá do Congresso Nacional. E o que poderia essa lei do Congresso Nacional mudar? Por exemplo, no Código de Processo Civil, previsão da possibilidade de suspensão de demanda para verificação da ilicitude na sua proposição. Então, a primeira proposta que eu faço de mudança legislativa é incluir no CPC uma hipótese de suspensão do processo para verificação da legitimidade da propositura da demanda. Segunda proposta, previsão de uma multa específica para o advogado que promover dolosamente a advocacia ilegítima. Meus amigos, eu sei que eu estou aqui na casa dos advogados, e isso é uma proposta muito polêmica. E eu coloco essa proposta para vocês refletirem. Na maioria dos códigos de processo civil do mundo, tem multa para advogado. Quando se verifica que o ato ilícito é praticado pelo advogado, tem multa para o advogado. Tá? Eu sei que é uma proposta polêmica, mas eu tenho defendido isso. Terceiro, criação de uma perempção específica para a litigância ilegítima. Porque hoje a gente extingue o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. No meu caso, na minha pensamento, a gente podia criar uma causa especial de perempção. A pessoa que propõe várias demandas em caráter predatório, ela ficaria proibida de propor novas demandas daquela mesma natureza. Então seria um caso específico de perempção, perda do direito. Previsão de uma multa especial de litigância de má-fé para a parte que promove dolosamente a litigância ilícita. Porque o que acontece? Se o cara propõe 1000 ações e ele toma litigância de má-fé em 5, 6, ele está no lucro. Então a litigância de má-fé para quem trabalha com litigância predatória tem que ser muito mais alta. Não pode ficar atrelado ao valor da causa. Ela tem que ser uma multa muito mais alta que possa desestimular economicamente aquela pessoa a agir daquela maneira. Além disso, previsão de que o CNJ coordene medidas de combate à litigância ilegítima entre os tribunais brasileiros, respeitando o direito fundamental do acesso à justiça. Nós temos que ter sempre como norte o acesso à justiça. E nos juizados especiais? Primeiro, a previsão da aplicação das regras sobre litigância ilegítima do CPC aos juizados especiais. Porque eu não sei se vocês sabem, senhores, mas existe uma resistência de aplicação de regras do CPC nos juizados. Então, o ideal seria que você tivesse um dispositivo na lei dos juizados dizendo, olha, as regras sobre litigância se aplicam, litigância predatória se aplicam nos juizados. E no juizado, a previsão de uma etapa específica de admissibilidade da demanda, conforme previsto no anteprojeto de lei que eu elaborei para unificar o projeto dos juizados. Meus amigos, eu acho que nós temos que ter uma etapa específica de admissibilidade da demanda nos juizados. E isso faz parte de um pacote de propostas que eu coloquei no anteprojeto que eu desenvolvi para unificar os 3 juizados no Brasil. Nós temos 3 juizados. O juizado estadual, o juizado federal e o juizado fazendário. Né? Eu apresentei um projeto em 2017 com 200 artigos, unificando os 3 juizados. Esse projeto ele foi aprovado pela Comissão de Processo Civil do IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, que eu sou membro honorário do IAB, foi aprovado pela Comissão de Processo Civil do IAB, depois foi aprovado pelo plenário do IAB, depois foi mandado para Brasília e arquivado. Aí o que eu fiz? Junto com o presidente da Comissão dos Juizados da OAB do Rio de Janeiro, nós fizemos um evento com a Comissão dos Juizados estaduais do Rio de Janeiro, da OAB do Rio de Janeiro. Eu apresentei o projeto, inclusive com o Alexandre Flecha, que está presente aqui palestrando, e ele foi aprovado pela Comissão dos Juizados Especiais da OAB e foi enviado para
o Conselho Federal da OAB, e está lá desde 2017, desde 2018, aguardando parecer para ser remetido para o Congresso Nacional. Tá? Então, meus amigos, se vocês quiserem ter acesso a esse projeto ou a essa palestra, basta entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. Tá? E eu agradeço demais, peço desculpas que eu acho que devo ter estourado o tempo, agradeço demais a todos e desejo um excelente simpósio. Muito obrigado. Só o último aviso, eu trouxe alguns exemplares dos meus livros, alguns dos livros que eu lancei, está ali fora para quem tiver interesse, tá aqui num standzinho aqui na frente. Tá? Só isso, muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, nós queremos agradecer aqui a brilhante contribuição do nosso expositor, o Dr. Philippe Boring, e quero aqui, compondo nossa mesa, apresentá-lo para suas considerações. Membro deste painel, o Dr. Alberto Vieto Machado Scalope, sócio proprietário da Scalope Advogados Associados. Seja muito bem-vindo, Dr. Alberto, a palavra está com o senhor. Eu não sei se é a realidade de todos, mas para mim, como pessoas, como consumidores, e no cotidiano das pessoas que estão relacionadas a nós. Então, é o nosso primeiro cliente, é o primeiro problema, e é onde, com certeza, nós temos que ter mais sensibilidades com as demandas, com a responsabilidade de provocar o judiciário. Mas é isso, eu quero agradecer a presença de todos. Vou passar para o doutor para poder fazer o debate com o doutor. Bom, na verdade, aproveito a oportunidade para agradecer novamente a palestra do Dr. Philippe, que tocou em pontos cruciais no debate sobre o direito do consumidor. A criação de monstros e a tratativa de problemas. Às vezes, ao tentar solucionar um problema, podemos criar um outro problema ainda maior e de mais difícil trato. Talvez ainda estamos discutindo esse novo termo chamado litigância predatória, mas já podemos começar a refletir até que ponto esse termo não cria uma pecha na advocacia consumerista e vira um verdadeiro obstáculo para os consumidores reclamarem as violências sofridas na prática comercial predatória. Se muito se discute o excesso de demandas judiciárias, talvez começamos a pensar na prática comercial predatória, que muitas delas não são trazidas para o judiciário. Dr. Philippe foi muito feliz ao relacionar direito e economia e afirmar que o direito deve seguir caminhando com a economia. Eu fiz questão até de anotar a observação que ele fez, que quando o direito se afasta da economia, a realidade pune. E essa é a verdade. A prática comercial predatória é reflexo do empresário, que vislumbra no seu modelo de negócio como algo lucrativo e que lá na frente, muitas vezes, não é reprimido pelo judiciário, quando, na verdade, o poder público dá a última palavra na relação de consumo. Então, eu parabenizo novamente, Dr. Philippe,
Eu acho que, embora tenha sido invertida a palestra, o Dr. Maurício nos abrilhantará ainda mais, mas eu tenho certeza que esse simpósio começou com o pé direito. Parabéns. Muito bem, senhoras e senhores, nós queremos agradecer, então, estou encerrado o nosso painel, queremos agradecer ao nosso palestrante, aos membros desse painel. Nós faremos agora um breve